segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso de número 28. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para ir ter contigo caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Olha o que o Senhor disse: venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou à sua volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de medo e pavor e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou e disse: ó homem de pequena fé, por que duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou e outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: realmente o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Essa palavra, meus irmãos, é uma palavra poderosa, potente. É uma palavra de uma instrução que não temos dimensão. E alguns tratam esta palavra só como uma ocasião momentânea de milagre. Mas não é. Esta palavra é uma lição para a nossa vida cristã. É uma lição para a nossa jornada com Jesus Cristo. Como é que começa? Começa quando Jesus dá a ordem para os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado. Eles vão obedecer a Jesus e vão para o outro lado, no meio do mar, em alto mar. Sobreveio uma tempestade com um vento impetuoso. E eles começaram a apavorar. Imagina esse cenário. Imagina esse cenário. Os discípulos dentro do barco apavorados. Os discípulos dentro do barco gritando. A tempestade, o vento continuavam. E aí a palavra de Deus nos relata que Jesus vem andando por cima das águas. Jesus vem socorrer os seus discípulos de forma milagrosa. Ele vem andando por cima das águas. Quem sabe isso chamou a atenção de Pedro. Naquele momento, quando Pedro viu o seu Senhor andando por cima das águas, ele ficou abismado, estarrecido. Ele ficou perplexo, vislumbrado de alguma forma. E aí Pedro faz a pergunta e gritou Pedro. Olha o que a Bíblia diz. E gritou Pedro a Jesus dizendo. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu caminhar em cima das águas até onde o Senhor está. E Jesus disse: venha. Note, irmão, Jesus não vai negar particularidade. Jesus não vai negar momento de intimidade. Você nunca vai encontrar na Bíblia Deus dizendo: não me busque. Você nunca vai encontrar na Bíblia Deus dizendo: tá muito o que você está pedindo, ei, menos. Não. A Bíblia diz que o poder de Deus é sem limites. E a mesma Bíblia vai dizer que os milagres dele também. Se o poder de Deus é sem limites, as promessas de Deus também. Então agora, quando Pedro diz: permita eu ir ter contigo, Jesus não vai, irmãos, limitar a intimidade. Jesus não vai colocar barreiras. Se você quer viver uma vida de milagre, Jesus tem essa vida para você. Se você quer viver uma vida de intimidade, particularidade, comunhão profunda, Jesus tem essa vida para você.
Ele não vai limitar isso. Não espere Deus limitar. É muito mais fácil nós, homens, nos limitarmos do que Deus limitar a vida de particularidade, de profundidade e de comunhão que Ele quer manter conosco ao longo do tempo, ao longo dos anos. Veja bem, Jesus vai dizer para Pedro, venha. O que Jesus vai dizer para Pedro? Venha. Venha, dá-se calamai, odobécia, ou quem devasseia. Ei, você está no meio da tempestade, você está no meio do vento, o barco está balançando. Aí você diz, Senhor, permita eu ir ao teu encontro, permita eu andar por cima das águas. Por que eu disse que esse capítulo bíblico, essa história bíblica, ela é um exemplo? Esse capítulo bíblico, esses versículos do Evangelho de Mateus 14, nos mostra como devemos conduzir a nossa jornada com Deus, como devemos conduzir a nossa caminhada com o Senhor. Pedro está dentro do barco apavorado, está dentro do barco, o vento soprando, tempestade soprando, mas ele quer andar por cima das águas. Vai entender isso, momentos difíceis, a fé de Pedro no momento do vento, a fé de Pedro no momento da tempestade, ela foi tocada. A fé de Pedro, ela foi ativada. Já viu aquele momento que todo mundo olha para você e diz, agora ela não vai aguentar? Já viu aquele momento que todo mundo olha para você, acabou para ele, não tem mais jeito, olha como o vento está soprando sobre a vida dela, olha como o vento está soprando sobre a vida dele. Aí de repente a tua fé é ativada, de repente você consegue naquele momento ter uma comunhão muito profunda, e o Espírito de Deus te estimula, o Espírito de Deus te joga para cima, o Espírito de Deus te motiva, te levanta, aí você diz, não é o vento que vai me parar, não é a tempestade que vai me parar, eu quero Jesus, eu quero comunhão com Ele, eu quero viver as promessas dEle, não importa o que eu estou passando, eu estou indo ao encontro dEle e nada vai me impedir. Alassei, Alknácia, Abassúbia, e Jesus não vai negar. Pedro gritou, permita eu ir contigo, andando por cima das águas. Eu quero encontrar o Senhor andando por cima das águas. Jesus disse, venha. Olha aí, venha. Jesus está dizendo, eu tenho um milagre para quem quer, eu tenho um milagre para quem crê, eu tenho sobrenatural para quem confia. Eu faço na vida de quem se dispõe, eu faço na vida de quem acredita. É muito simples, e é assim. Quer vir? Venha. Tem fé? Receba. Confia? Então veja a minha glória. Confia, então venha. Às vezes, irmão, nós nos limitamos, às vezes nos fechamos, às vezes dizemos, tem que ser assim mesmo, enfermidade é isso mesmo, tá doendo, mas todo mundo passa por isso. Não, às vezes se você quiser viver milagre, Deus tem um milagre. Se você tiver fé, confiar, Deus irá fazer sobrenatural na tua vida. Você vai conhecer de uma forma que você nunca conheceu o poder de Deus sobre você e sobre a tua casa. Pedro conhecia Jesus de forma superficial até então. Agora Jesus diz, venha, e Pedro vai descer do barco. Note que a Bíblia diz que o vento ainda não havia se acalmado. Jesus não havia ordenado o vento e o mar para que se acalmasse ainda estava revolto, o ambiente ainda era de tempestade, o cenário ainda era de vento. E Pedro está tendo coragem num ambiente de vento. Pedro está tendo ousadia num cenário em que o mar está debatendo, em que o vento está soprando. Pedro está tendo coragem no pior momento. Mas vai esperar melhorar para viver milagre? Vai esperar acalmar para viver milagre? Ou quer viver hoje?
Você vai esperar tudo acalmar para você começar a desfrutar do que Deus tem? Tem gente que está esperando acalmar até hoje. Tem pessoa que faz 20 anos que está esperando acalmar. Tem pessoas que faz 30, 40, não vai acalmar. O que vai acontecer é que você, apesar da tempestade, apesar do milagre, você tem que querer viver a promessa. Apesar da tempestade do vento, você tem que querer viver o milagre e a promessa de Deus. Irmã Odete Zambo está dando testemunho. Pastor Célio, semana passada, o Senhor falou que estava revelando 9 pessoas. Deixa eu encontrar aqui. Pastor Célio, semana passada, Deus revelou ao Senhor que Deus estava revelando que 9 pessoas estavam recebendo livramento de derrame. No sábado, quando eu estava levantando, eu senti um mal-estar muito grande e eu ia cair. E eu me lembrei das revelações, pedi a misericórdia de Deus, consegui pedir socorro, meu filho veio correndo para me levar para o hospital. Eu não quis ir, fiquei até ontem de manhã à tarde. À tarde já me levantei, hoje estou bem, já me levantei, estou aqui para agradecer a Deus pelo livramento. Deus abençoe pelas orações. A minha irmã Odete Zambo, grande a tua fé. E quando Deus fala, Deus realiza, Deus dá o livramento. Ah, Surialamai. Olha o nosso Deus fazendo milagre na live, meus irmãos. Creia você que está aí do outro lado, receba a tua cura, receba teu milagre aí, em nome de Jesus. Ei, apesar do vento, apesar da tempestade, você tem que querer viver milagre, você tem que querer viver promessa, você tem que querer andar com Jesus, você tem que querer encontrar com Jesus, você tem que querer estar próximo a Suriá e Managassei. Note que a tempestade e o vento não fez Pedro perder a vontade de estar perto de Jesus, muito pelo contrário. Quando veio a tempestade e o vento, Pedro quis estar próximo e bem perto de Jesus. Que a luta não te afaste, que a luta não te leve para longe, que o vento e as tempestades não te leve para longe de Jesus, mas te aproxime dele, te faz chegar até ele. E Pedro vai descer do barco. Meu Deus, está forte aqui. Está queimando aqui do Pai, quem desce. Alamassuianai. Já compartilha essa live. A Bíblia diz que Pedro, ele desceu do barco porque ele queria estar perto de Jesus. Vento e tempestade não iria afastar Pedro de Jesus. Ele quis estar perto naquele momento. Ele quis ver de perto. Ele queria viver estar perto. Ele queria viver a promessa, viver milagre, viver Jesus pertinho dele. Ele queria estar próximo daquele que tem todo o poder sobre o mar e o vento. Alamassuri alapai, quem docebe assai ou decai, enemassei. E lá vai ele, andando por cima das águas. Olha como é a nossa jornada. Olha como é a nossa caminhada com Deus. Em um dia você está andando por cima das águas. Em um dia os teus pés estão firmes nas águas. E você está dizendo: estou vivendo milagre. Porque andar sobre as águas é milagre. Caminhar sobre as águas é milagre absoluto. Eu estou vivendo milagre. Ah, como eu tenho certeza que Deus é comigo. Como eu tenho certeza que o Espírito de Deus está fluindo em mim. Como eu tenho certeza da minha salvação. Assim somos nós. Tem dias que olhamos e